Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem um tema que o Emmanuel trouxe no Vinho de Luz, chamado Saibamos Confiar. E o mais interessante desse tema é que Emmanuel não vem falar de confiança, ele vem falar de pessimismo crônico. Pessimismo é um dos sentimentos normais que todos nós temos. Raiva, medo, tesão, desejo, alegria. Faz parte da gente. Não há nenhum problema, não há nada errado em sentir coisa alguma disso. E é importante salientar que o pessimismo é um sentimento necessário, uma sensação extremamente indispensável para que a gente sobreviva, e principalmente sobrevivesse nos tempos lá iniciais da humanidade, né, de quando apareceu o Homo sapiens aqui na Terra, há 100 mil, 200 mil anos atrás. Imagina você vivendo num lugar onde você é o mais fraco. Todos os outros animais que estão ao seu redor, seja na floresta, na savana, no cerrado, eles são mais fortes, mais perigosos, mais rápidos que cada um de nós aqui. Se você não pensasse nas possibilidades de coisas que dariam errado, se você não conseguisse avaliar esse tipo de coisa, certamente você seria o jantar ou o almoço de algum desses animais facilmente. Então é importante, sim, pensar no futuro, pensar nas situações onde pode dar problema, onde pode dar errado, as questões que podem ser empecilhos para continuar algo. É extremamente necessário. Não podemos simplesmente falar, você não pode ser pessimista, né? Tem que ser otimista. O próprio otimismo também é um problema sério, porque às vezes você não enxerga a realidade e comete erros, tropeços, né, com você e com os outros. Então o sentimento de pessimismo é extremamente importante para a nossa sobrevivência na Terra, como é importante para que a gente consiga avaliar e mudar as situações que estão acontecendo. Ao perceber que algo não está bom, que vai continuar a ser pior se a gente continuar do jeito que está indo, é uma possibilidade de agir diferente, de fazer melhor. Só que, à medida que nós, seres humanos, fomos progredindo, fomos nos desenvolvendo, acabamos criando o pessimismo crônico, no qual o grande problema dele é que nos congela. Ele simplesmente trava os nossos passos, porque em tudo que olhamos, vamos dizer que não vale a pena. A humanidade está fadada a se destruir, não há como mudar essas coisas, né? As pessoas são ruins, a minha família não presta, ninguém dentro do meu lar me ajuda e vai ajudar no futuro, não vale a pena lutar por nada disso. E nessa caminhada nós simplesmente passamos a cruzar os braços, e nisso nos perdemos. Sem contar que esse tipo de visão vai influenciando as outras pessoas ao nosso redor, e muitas delas, sem que a gente perceba o tamanho da nossa influência, acabam também se congelando e perdendo as oportunidades que tem aqui na vida. E é imperioso a gente ver que esse tipo de pessimismo não tem nenhum fundamento. Basta lembrar que há muitos e muitos séculos já se sabe de uma comunicação entre os dois mundos. Nós temos registros de pitonisas, de iniciados no Antigo Egito que conversavam com os mortos, ou com os deuses, ou com os demônios.
Havia sempre nos templos gregos pessoas dedicadas a essa conversa de perceber o futuro e o presente, bem como de conversar e falar do que poderia acontecer, ou mesmo de se comunicar com os ancestrais. Mesmo dentro do judaísmo, nós vamos ver Moisés criando uma lei proibindo que se falassem com os mortos. Independente se conseguia ou não falar com os mortos, quer dizer que havia essa prática, e ela pode ter sido extremamente abusada nesse tempo para levar essa ideia de proibição, que realmente não funciona. As pessoas continuarão a fazer, independente de proibir ou não. Vamos encontrar depois Jesus, que se transfigura no Monte Tabor, trazendo Moisés, né? E Elias, numa conversa onde os outros discípulos puderam ver. Vamos encontrar, depois de Jesus ainda, já na Idade Média, no cristianismo, várias pessoas sendo arrebatadas, vendo santos, vendo Jesus, vendo Maria, por assim dizer, nesse tempo. Assim como fazendo exorcismos, procurando vencer os ditos demônios que estavam dominando as pessoas naquele momento. Até que nós chegamos no século XIX, onde a ciência, a ideia positiva, a razão, começa a ter um peso muito maior em todas as filosofias e ideias da época. E ali, mais ou menos a partir de 1850, um pouco antes, vários fenômenos vão ocorrendo pelo mundo, e principalmente ali na Europa, que era a potência, né? França, Inglaterra, especialmente nesse tempo, as grandes potências mundiais, e também intelectuais, onde vários desses fenômenos acontecem, sendo aquele interessante das mesas girantes, que conversavam, que respondiam a perguntas de forma inteligente, que davam respostas. E a partir dali, começa-se a perceber que existia algo que não era possível de se perceber com os instrumentos materiais, nem com os sentidos do corpo físico, nem com tato, nem com olhar, nem com cheiro, mas que existia uma inteligência. Sociedades foram criadas nos vários países com cientistas e com pessoas intelectuais da época que foram atestando que havia vida depois da vida, que o túmulo não era o fim de tudo, que a gente ainda continuaria a existir. E foi a partir disso que nasceu o Espiritismo, no qual nós estamos aqui hoje conversando, né? Kardec percebe essa realidade, começa a perceber que havia muito mais que isso. A vida continuava. Vamos ter materializações de espíritos. Imagina uma sala totalmente escura e de repente aparece um ser humano, completo, com voz própria, com jeito próprio e com luz. Você podia ver a ele e ver a todos os outros presentes que estavam na reunião, podia pesar aquele ser. E isso, William Crookes, um grande cientista que inventou o tubo dos raios catódicos, que serve, pelo menos quem é mais velho aqui já deve ter visto aquelas televisões de tubo, é a invenção daquele rapaz que começou. Esses tubos de raios catódicos, né? Foi ele que desenvolveu ainda no século XIX, esse cientista inglês. E ele pesa o espírito, conversa com o espírito e lança um livro dizendo que isto não é possível, isto é real. A vida continuava. Só que chega a Primeira Guerra Mundial na Europa, em 1916, 1915, se não me engano, onde começam os conflitos bélicos e não é possível mais o desenvolvimento científico e de outras ideias a não ser de armas de defesa. E então, essas ideias começam a florescer, especialmente aqui no Brasil. O Espiritismo cresceu aqui no Brasil, mas também todos os vários fenômenos mostrando que a vida continuava, né? Tendo como médiuns que demonstram isso de forma grandiosa,
Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Maria Modesto Cravo, Divaldo Pereira Franco. Vamos ter o Peixotinho ainda na primeira metade do século XX, com as materializações fantásticas que aconteciam com ele. Vamos ter o Zé Arigó mais tarde, com as curas espirituais pelo Dr. Fritz, algo que até hoje não sabemos como responder ou entender completamente. Então, a vida continua. E esses espíritos nos falam que nós temos outras vidas aqui. Reencarnamos várias e várias vezes nesse mundo, e vários pesquisadores já trouxeram indícios, escreveram livros demonstrando dessa possibilidade. Pesquisadores que não têm a ver, por exemplo, com a doutrina espírita, ou com o budismo, ou com o hinduísmo, que pregam a reencarnação. Pesquisadores que analisaram fatos e situações que demonstram que aquele ser viveu em outros tempos, em outras condições. Reencarnamos várias vezes, temos vários corpos diferentes que já usamos ao longo do tempo. E esses mesmos espíritos que conversaram com Kardec, que deixou isso gravado no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, falando da encarnação e da reencarnação, que nos explicam que estamos aqui para encarnar, para nos tornar melhores. E reencarnamos para que a gente consiga se tornar melhor. Que existe apenas progresso, não há como regredir. Não há como voltar atrás e se tornar o que você já não é, o que você foi. Não é possível. A coisa vai para a frente, assim como o tempo só segue, só vai adiante. E aí, talvez aquele pessimista ainda fale, mas a humanidade está fadada, o fim, está próximo, estamos destruindo o meio ambiente, está tudo acabado, a polarização política e das ideias estão nos destruindo. Mas é preciso então ver como a humanidade se desenvolveu. Tecnologicamente, acredito que ninguém vai duvidar que nós estamos melhores do que antes. Imagina 2000 anos atrás, ainda no tempo de Jesus, alguém imaginaria que hoje nós teríamos uma construção deste tipo? Falando ao microfone, sendo gravado pela câmera e transmitindo para milhares de pessoas ao mesmo tempo pela internet? Será que há 2000 ou 3000 anos atrás alguém imaginaria criar algum equipamento que fosse capaz de receber uma informação na nossa linguagem natural e responder na nossa linguagem, criando ideias, letras, imagens, como nós temos hoje com a IA generativa? Será que há 3000 anos nós teríamos o conforto que nós temos hoje? Já viu a medicina? O quanto que ela fez com que hoje nós possamos viver até 80, 90 anos? Há 2, 3 mil anos, a expectativa de vida era de 35 a 40 anos. Na verdade, não muito longe. Ainda em 1950, 1900, a expectativa de vida não passava de 40 anos. Morríamos de qualquer bacteriazinha. E hoje a gente toma um antibiótico e continua a vida adiante. Olha como nós progredimos. Olha como nós temos nos desenvolvido intelectualmente. Mas pode se perguntar, moralmente, não, nós estamos piores. Esse capitalismo selvagem que vivemos, onde o lucro domina, tudo se destruindo, a natureza sendo acabada, florestas sendo derrubadas para virarem pastos ou plantações para alimentar alguns poucos e deixar outros com fome. Tudo pelo lucro, tudo pelo poder, pela grandeza. Nisso não há muita diferença daqui a 3000 anos, realmente 3000 anos atrás. Ainda continuamos fazendo as mesmas coisas pela ideia de poder, de se impor, de ser grande, porque ainda não compreendemos que nós já somos grandes e poderosos dentro da gente.
que não importa dominar o outro, importa dominar a gente, mas a gente ainda tem dificuldade de entender essa ideia, né? Isso não é diferente. Entretanto, há 2000 anos, mesmo com o direito romano maravilhoso, que começa a inaugurar a ideia dos direitos e deveres, né, mais próximo do que temos hoje, mesmo assim era extremamente segregado. Mulheres hoje, embora as dificuldades que temos, são muito mais próximas dos direitos iguais com os homens do que há 2, 3 mil anos atrás, que elas não tinham direito nenhum e eram simplesmente propriedade. 2, 3 mil anos, apenas aqueles que eram ricos e fortes tinham algum direito. Os pobres, ou eram escravos, ou viviam do que podiam para poder sobreviver. Ter a liberdade de trabalhar a sua sexualidade do jeito que você quisesse, isso, pode esquecer. Isso já não era tão fácil há 30 anos atrás, imagina 2000 anos atrás. E hoje, embora ainda os problemas que nós temos, já se é possível fazer isso. Já não se há um preconceito tão feroz como se existia antes. Religiões diferentes, pensar diferente. A gente tinha tribunal de inquisição, o direito dos reis que não deixavam que ninguém fizesse diferente do que eles pensavam. Você não podia imaginar uma forma de adorar a Deus diferente daquelas que estavam preconizadas por quem tinha o poder. Estamos sim melhores, mesmo moralmente. Há muitos problemas ainda para resolver. Há muitas coisas que precisam ser trabalhadas, é verdade. Mas hoje nós já aprendemos a ter mais respeito, a não sermos mais tão violentos com os nossos semelhantes, a não brigar à torto e direito. Hoje compreendemos que cada um tem o seu espaço, o seu direito, os seus deveres. Hoje aprendemos a amar os nossos filhos. Há pouco mais de 100, 150 anos, crianças nasciam e eram consideradas mini-adultos e tinham que trabalhar e fazer quase tudo que um adulto fazia. Não tinha infância. Olha como nós mudamos. Olha como temos nos transformado. Há preocupação, mesmo em empresas que a gente às vezes tem que ficar com um pouco o pé atrás, porque infelizmente quando nos unimos em torno de um objeto e várias pessoas, acabamos seguindo o efeito manada, né? Se um fala que é pelo lucro, todos os outros acabam indo pelo lucro e esquece, na verdade, o verdadeiro dever de um trabalho, de uma empresa, do que está gerando. Mas há muitas empresas e há muitas pesquisas procurando soluções para melhorar esse nosso meio ambiente, para lidar com o gás carbônico que está sendo liberado, de como conseguirmos reciclar os materiais que produzimos. Há muito, muito mesmo o que fazer, mas está se progredindo, está se mudando. Como eu ouvi uma vez uma música, há muito tempo, nunca houve tanto amor sobre a terra como existe hoje. Por mais difícil que ainda é a nossa caminhada, pelos nossos desejos e tal, nós já somos capazes de amar de forma mais humana, mais caridosa, mais próxima daquilo que Jesus nos ensinou. Estou falando mais próxima, não igual, tá, gente? Não nos iludamos, a gente ainda tem um longo caminho nesse processo, mas já estamos mais próximos, já não somos aquele ser bruto que exigia tanto. Hoje a gente já está aprendendo a respeitar, a aceitar, a compreender. E podemos fazer mais. Percebe como essa ideia de achar que tudo está errado começa a não fazer sentido, esse pessimismo crônico que nos faz desistir da vida, desistir de tudo, desistir de fazer? Talvez muitos de nós tragamos isso dentro da gente, de achar que não é capaz. Minha família é terrivelmente ruim. Não vale a pena lutar por eles, porque eles não ligam para mim, nunca fizeram nada direito, são ruins.
Mas não é verdade. O próprio Emmanuel lançou um livro através do Chico chamado Caminho da Luz. E esse livro, Emmanuel narra as várias e várias situações da humanidade, né? As vários missionários que foram trazidos, que não deram certo, como era a ideia original, né? Vem Alexandre o Grande, vem o Maomé, e ele vai falando que saiu um pouco do caminho, que desviou, mas sempre percebendo que há um cuidado. A terra não está aqui simplesmente à deriva. Nada do que está acontecendo aqui não está por de repente, deixa o circo pegar fogo. Não. Existem pessoas que a gente nem tem ideia do nível intelectual e moral delas, que estão cuidando desse planeta, mas que nos deixam a liberdade para que a gente consiga aprender com as lutas e os problemas desse mundo, criados por nós mesmos, para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça. O mundo não está ao léu, o planeta não está perdido, há direção, há pessoas que estão cuidando, mas que respeitam o nosso progresso, porque a mudança do mundo, ela só vai acontecer com a mudança de cada um de nós. Não adianta a gente ter a ilusão de que eleger um presidente, um governador, um prefeito, ou quem seja, vai fazer com que se mude a realidade que você tem. A realidade muda quando a gente muda. A responsabilidade é de cada um de nós. Pode olhar que em todos os períodos históricos da humanidade, as mudanças só foram acontecendo porque as pessoas que estão envolvidas também foram mudando. Foram criando novos valores, novas ideias, novos pensamentos de vida. E esse conjunto é que permitiu a mudança, não antes, não depois, mas naquele momento, porque havia as pessoas que estavam mudando, que estavam aceitando aquilo diferente. Mesmo que às vezes pareça ruim naquele momento, mesmo que tenha sido cruel muitas dessas mudanças. Não é uma pessoa mandando, e isso a gente precisa tirar da nossa cabeça. É o trabalho nosso. Por isso, quando Jesus coloca sempre que olhai os pássaros dos céus, não vos inquieteis, olhai os pássaros do céu, não tecem, não fiam, não colhem, no entanto Deus os sustenta. Olhai os lírios do campo, olham como eles são belos, e ninguém, nenhum rei, nenhum poderoso se vestiu tão belamente como eles. Olhai. Jesus não estava querendo dizer, cruze os braços que Deus vai te sustentar do nada, né? Não faça nada que vai dar certo, apenas fique pensando em coisas positivas, como já teve essa teoria aí, acho que uns 20 anos atrás, né? Tinha um segredo, né? Pense positivo. Não, isso não funciona. Não adianta nada você pensar, eu quero uma casa nova, e você não fizer nenhum esforço para conquistar essa casa. Nada vai se materializar por você pensar. Nem no plano espiritual a coisa funciona assim. Você pode pensar, mas se você não se esforçar com outras estruturas que o Espírito permite, você não materializa nada que permaneça por longo tempo. Então é preciso esforço, é preciso trabalhar, é preciso agir. E essa ação tem que começar dentro da gente, né? Toda vez que você vai encontrar Emmanuel falando em uma das suas mensagens, fazendo o trabalho que te compete, né? Agindo dentro daquilo que você precisa fazer, cumprindo o seu dever, né? No Evangelho do Espiritismo existe até uma mensagem chamada O Dever. Esse dever é esse trabalho com a gente, que a gente vive falando, você vai ouvir em tantas palestras, conhece-te a ti mesmo, reforma íntima. É esse trabalho com a gente. Quem já se ouviu sem ficar se condenando, ou tentando dar desculpa? Quem já fez o que Agostinho fala no Livro dos Espíritos, quando
o Kardec pergunta para ele, eu entendo que é preciso se conhecer, mas como é que se faz isso na prática? E Agostinho, faz como eu ensinei, como eu fazia quando estava encarnado. Toda noite, antes de dormir, eu passava o meu dia em revista. Eu analisava os meus atos e verificava, será que eu fiz algo, se eu morresse hoje, ou se eu fosse encontrar Deus, eu ficaria envergonhado? Eu ficaria na dúvida? Eu fiz algo que não foi legal? Se eu tivesse feito, eu anotaria isso, colocaria de alguma forma para no outro dia começar a correção, começar a transformar. Quem de nós fazemos isso? A gente vai e paga o psicólogo, para poder conversar sobre essas coisas, e mesmo assim nem aceita que o psicólogo está ali tentando nos ajudar, Demora-se às vezes meses e meses para você finalmente cair a ficha e falar, o problema sou eu. Meses e meses para entender, a questão não é a minha esposa, meu esposo, o namorado, o tio, o avô, o cachorro, sou eu. Eu que tenho esse comportamento e eu preciso mudá-lo. Até quando a gente vai manter esse tipo de comportamento esperando que venha algo do céu, que tenha um pensamento mágico que nos transforme repentinamente? É o trabalho nosso, gente. E eu preciso fazer isso diariamente. Jesus já dizia, vigiai e orai. Vigiar não quer dizer que eu vou ficar colocando câmeras aqui, alarmes para tentar descobrir o que está acontecendo, não. É avaliar o que você pensa todo dia, o que você está sentindo a cada momento do seu dia. Você já parou para olhar isso? Que pensamentos que você está tendo, que histórias que estão sendo contadas na sua mente? Você já parou para avaliar isso e ter certeza, falar, então veio essa história, não, essa aqui eu não quero, essa aqui tira. É isso que faz a meditação. Vai lá estudar budismo, por exemplo, que é muito interessante, e você vai olhar que a meditação, observe os pensamentos, não os alimente, apenas observe, deixe eles passar. Você está se conhecendo. Está começando a lidar com a sua mente, percebendo quem é você de verdade, toda essa estrutura que está aqui dentro da sua cabeça, que você deixa simplesmente voar, te dizendo o que é certo e o que é errado, sem que você tenha o senso crítico de analisar coisa nenhuma disso. Esse é o nosso trabalho de todo dia, é o trabalho de se amar, e não de ficar se condenando, falando, eu sou mais feio, não, eu sou meio burro, eu não dou conta, não sou capaz, não sei, o outro que é melhor. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente simplesmente se entrega achando que não consegue fazer nada, que fica se condenando? Ou às vezes tem a ilusão, não, eu sou capaz de tudo. Tem gente que às vezes, não, eu faço tudo, eu resolvo tudo e tal. E aí, quando pega alguma responsabilidade, acaba não conseguindo resolver, porque não se conhece no nível que é. Falar assim, realmente aqui eu ainda não sei, aqui eu não sou capaz, aqui eu não consigo fazer. Esse é o trabalho de conquistar a humildade. Humildade é se tornar um aprendiz, é de se perceber como aprendiz nesse mundo. E como aprendiz, você aceita que vai errar, aceita que não vai fazer perfeito, aceita que ainda tem muito que aprender, e só vai aprender na experiência, no fazer, no agir, no estudar. Não tem outra forma para nós aqui. Se alguém souber de outra forma, nos fale. Mas é experimentando, é estudando, é compreendendo a experiência dos outros, é compreendendo a própria experiência. E a gente precisa fazer isso, sabendo sempre que esse é o caminho, aí que está a confiança novamente, e é vencer o pessimismo crônico. Porque eu só vou conseguir realizar essas coisas de me vigiar, de me amar, de me perdoar, de me conhecer, de me transformar, ao saber que eu posso chegar lá, que eu sou capaz de progredir, que eu sou capaz de ser melhor do que eu fui ontem. De saber que existe uma direção nesse planeta que nos respeita, mas que procura pouco a pouco, de forma carinhosa, amiga, sutil, nos levar a esse caminho
para nos conhecer e nos tornar melhor. Perceba que Jesus nunca impôs nada a ninguém. Ele nunca brigou para que alguém fizesse aquilo. E ele chega para Pedro e fala, naqueles momentos próximos da crucificação, que Pedro o negaria 3 vezes. E está tudo bem, Jesus não o tratou mal, não falou, eu sei, você vai me trair, seu traíra. Não quero saber de você, estou de mal. Jesus tinha ideia que todos os outros não iam dar conta de participar disso, iam fugir na branqueara. Iam simplesmente negá-lo, esquecê-lo ali naquele momento, para não sofrer a mesma condenação da cruz. Jesus compreendia isso. Sabia que cada um deles tinha o seu tempo. E aí depois que ele morre, e volta 3 dias depois, falando que a morte não existe. Olha, há 2000 anos a gente já aprende que a morte é apenas a continuidade da vida em outra dimensão. E ele mostra isso para cada um daqueles discípulos, e eles então se transformam. Eles se modificam profundamente. Você vai ver Pedro, que não mais balança e se torna a pedra do cristianismo, por assim dizer. Você vai ver os outros apóstolos indo pregar o evangelho com exemplo e com palavras, e aceitar a morte da forma que ela viesse, sem medo. Quer dizer, sem medo eu não sei, mas pelo menos eles estiveram firmes diante da luta que estavam vivendo ali. Paulo de Tarso, o famoso Saulo, que é a grande transformação, o cara mata meio mundo. Eu vou tirar o romance, que o Emmanuel gosta de romancear a coisa, quem já leu Paulo Estevão, tudo bonitinho. Não, ele matou meio mundo, e matava feio, era com pedrada, era com cacetada, matava quem era cristão. E não tinha dó, até que na estrada de Damasco ele conhece Jesus, e percebe os seus erros. Só que ao invés de ficar remoendo a culpa igual a gente faz, até hoje, ao invés de ficar lá, é minha culpa, eu sou terrível, eu não presto, e ele vai lá e começa a sua transformação, que é extremamente dolorosa até o fim da vida. E ele acaba levando o cristianismo para o que a gente tem hoje. E nós? Que confiança nós temos? Vamos continuar pessimistas com relação a nós, ao mundo, aos outros, de forma indiscriminada e contínua? Ou vamos perceber que este barco realmente chamado Terra, essa escola, esse hospital em que nós estamos, ele está sob o cuidado de espíritos elevadíssimos, sendo um que nós conhecemos, que é Jesus, que nos está sempre, todos os dias, nos chamando sutilmente para o trabalho que precisamos fazer conosco, de transformação, de melhoria, de crescimento de nós. Lembremos, nós só estamos de passagem nesse corpo, por um tempo, com a oportunidade fantástica de curar a nossa alma das doenças que nós criamos para ela, de aprender a nos perdoar e nos libertar das prisões que mantemos imaginando que o mundo físico é tudo que temos, quando na verdade somos espíritos universais, imortais, que temos muito, um universo para aprender, para conhecer. Façamos a nossa parte, gente. Comecemos a trabalhar hoje, comecemos a nos esforçar, um passo de cada vez. Porque, como já dizia um provérbio, se eu não me engano é chinês, que uma caminhada de 1000 passos começa com um passo. Comecemos a fazer a nossa parte hoje. Imagina quantas encarnações nós já passamos para chegar aqui, e se hoje começamos a ter consciência dessas ideias, por que postergar? Por que não começar hoje o nosso trabalho de disciplina?
porque exigirá disciplina nossa de cada dia, exigirá esforço nosso todos os dias, mas passo a passo, dia após dia, nós podemos fazer, nós podemos transformar. Não nos entreguemos às ideias de que não somos capazes, a esse pessimismo que a gente costuma colocar. Tenhamos confiança nesse projeto divino que está dentro da gente e façamos a nossa parte todo dia. Façamos o nosso trabalho onde estivermos. Não basta apenas ouvir palestras, não basta vir ao centro espírita ou participar de reuniões mediúnicas. É o nosso trabalho, no nosso lar, na rua, em casa, onde estivermos. Cultive a si mesmo. Você é um campo. Plante as sementes do trigo para que você possa colher mais tarde a farinha que fará o pão da vida. Aproveite o tempo que você tem aqui. Pode ser muito, pode ser pouco, mas aproveite, se esforce. E lembre-se sempre da frase que Emmanuel trouxe ao Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Talvez a gente não consiga ser exímio disciplinado como era o Chico de primeira, mas se nos esforçarmos um pouco a cada dia, nós conseguiremos. Somos todos capazes, porque o projeto divino está aqui dentro. Ele já pulsa, já nos fala, já nos grita de alguma forma. Então, cumpra. Vamos parar de tanto mimimi que a gente coloca na nossa cabeça e comecemos a vigiar, a orar, a se aceitar, a se ouvir, a se sentir. E dessa forma, automaticamente, nós também começaremos a compreender o nosso semelhante, a amar o nosso semelhante. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, resumindo tudo isso que falamos, fora da caridade não há salvação. É isso, agradeço muito a paciência de todos vocês e o carinho de todos, e obrigado por essa oportunidade de aprender tudo isso para mim também, que ainda tenho que aprender muito a disciplina e o trabalho. Muito obrigado, gente.